através de vídeo se tiver alguma queimada. Rosiane Carvalho, a Mariazinha Baré já está ao telefone e agora, por gentileza, você conversa com ela. Muito obrigada. Mariazinha Baré, boa tarde, seja bem-vindo aqui à rádio. Boa noite já, desculpa, já passa das 6, já ouvimos a Ave Maria, portanto já é noite. Aliás, está escuro o dia todo, né, por causa da fumaça. Então, Mariazinha é presidente da Articulação dos Povos Indígenas do Estado do Amazonas, é uma das mulheres mais preparadas do Estado do Amazonas, tem sido uma voz internacional, pouco conhecida em Manaus, é verdade, ainda. Mas agora, participando aqui da difusora, vai passar a ter bastante fama. E a Mariazinha foi uma voz de liderança ontem numa reunião no STF, no Supremo Tribunal Federal, durante uma audiência pública que tratava a respeito da tese do marco temporal. Em resumo, o marco temporal quer ditar para os povos indígenas a partir de quando eles têm direito às suas terras. E essa tese defende que esses povos tenham direito apenas às terras a partir de 1988, quando a Constituição fez a garantia de direito às suas terras dos povos indígenas. É uma interpretação bem diferente da realidade da história desse país, mas ontem a Mariazinha assumiu a liderança, convocou os povos indígenas ali presentes a se retirarem da audiência em função de problemas que estavam ocorrendo durante esse debate. A gente vai ouvir a Mariazinha para ela explicar o que aconteceu. Mariazinha, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Quero cumprimentar a todas, né, e a todas que estão nos ouvindo e agradecer pela oportunidade, né, nesse momento, da gente poder compartilhar com a população sobre os diálogos, né, que vem se dando em torno do marco temporal, né, e agora conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, através da Câmara de Conciliação, que foi convocada, inclusive, pelo ministro Gilmar Mendes. E ontem, né, no caso, dia 28 de agosto, foi essa segunda sessão, né, da Câmara, inclusive, para justamente tratar sobre os meios, não vou dizer que são meios legais, porque só o fato do próprio Supremo Tribunal Federal considerar inconstitucional a lei, mas, ao mesmo tempo, ela chamar para uma mesa de conciliação, a gente já começa dizendo que é inaceitável, já começa dizendo também que é uma violação à própria Constituinte, que garante, né, os direitos aos povos indígenas nos seus artigos 231 e 232. Mariazinha, como é que foi o ponto que vocês decidiram se retirar da reunião ontem? Na sua voz, você convoca todas aquelas lideranças. E o que vocês consideraram injusto no debate que estava acontecendo ontem para que tomassem essa atitude mais radical? Então, essa foi uma decisão que já veio sendo construída como falei, desde a primeira sessão. Não foi uma decisão arbitrária nossa naquele momento, né? Da forma que a audiência de conciliação ela vem sendo conduzida, né? Ela não atende os preceitos constitucionais, inclusive da forma que deve ser conduzida a conciliação, né? E bem antes, a própria APIB, né? A APIB, que é a articulação das organizações indígenas do Brasil, que vem coordenando todo esse processo junto com as organizações regionais, as 6 outras organizações regionais a nível do Brasil, onde a COIAB, inclusive, é membro, e naquele momento ontem, né, enquanto representante do Estado do Amazonas, também eu estava representando a COIAB naquele momento também, né? Além da própria APIB, com outros representantes. A APIB, ainda no ano passado, ela ingressou com uma ação solicitando a suspensão da Lei 14.701, que é justamente a lei do marco temporal, que foi aprovada no Congresso no final do ano passado, né? Justamente por conta o que você já, inclusive, trouxe toda a violação dos direitos dos povos indígenas em relação à continuidade, né, da demarcação das terras indígenas. E por ela, inclusive, está incitando
e aumentando muito mais a violência contra os povos indígenas, né? Então, nesse sentido, a própria PIB já tinha ingressado com essa ação, solicitando a suspensão dessa lei, né? Pelo menos enquanto se estivesse nesses diálogos em relação nessa sessão de conciliação no Supremo Tribunal, né? Então, ela não foi atendida esse pedido, né? Outras questões também que nos levaram a tomar essa atitude, né? Foi em relação à forma que o próprio juízo condutor da audiência, né? Ele conduz assim, é uma audiência opressiva, violenta, né? E uma mesa de conciliação onde você precisa estar disposto a aceitar a proposta que o juiz condutor quer ouvir, inclusive, né? E no nosso ponto de vista não é dessa forma que deve ser conduzido. A própria PIB, né, os povos indígenas sim se voltaram para se sentar nessa mesa ontem, né, no sentido de poder avançar um pouco mais nos diálogos, né? Mas ontem também, após a fala do próprio juízo, né? Do juiz condutor, de, por exemplo, se os povos indígenas resolvessem se retirar enquanto a PIB, que eles estariam chamando outros indígenas para essa mesa de negociação. No nosso ponto de vista, isso é inaceitável, porque é a PIB que representa os povos indígenas nessa mesa de negociação, é a PIB que é a instituição interessada também nesse processo todo, né? E, para além disso, nós também não aceitamos que o próprio juízo conciliador, né, possa jogar, digamos, trazer para os povos indígenas essa responsabilidade em relação à crise que vem acontecendo no campo em relação à questão fundiária, né? Ou então, pelo fato da gente se retirar, né, a gente ser responsável por essa espiral de conflitos, né, que foi as palavras do próprio juízo, no aumento dessa crise e até de uma guerra civil por conta disso. Ao contrário, nós não somos responsáveis de nada disso. Se o que está acontecendo no campo hoje em relação às invasões dos territórios indígenas, por exemplo, né, se está havendo uma guerra, uma briga, a questão de disputas territoriais e fundiária em relação a territórios indígenas, isso é porque o próprio Estado deixou de cumprir com seu papel e com a sua responsabilidade, né? Então, nesse sentido, a gente se retirou, vamos continuar enquanto a PIB acompanhando todo esse processo. A gente se retirou da mesa, né, da Câmara de Reconciliação, porém a gente não é irresponsável, né, de abandonar toda essa discussão e essa luta, até porque a nossa luta continua sendo e permanecendo contra essa lei do marco temporal. Certo. Então vocês ouviram aí a Mariazinha Baré, da Articulação dos Povos Indígenas do Amazonas. Mariazinha, muito obrigada, parabéns pela firmeza da condução, da defesa dos direitos dos povos indígenas. Obrigada, Rosiane, a gente agradece, se coloca totalmente à disposição, né? E a gente, inclusive, reforça que nós estamos, sim, dispostos ao diálogo, mas não pode ser um diálogo com um nível de pressão, de chantagem, de preconceito e de discriminação com relação aos povos indígenas e às populações tradicionais também. Obrigada, a gente está aqui à disposição. Obrigado, Mariazinha Baré, falando sobre o marco temporal, a audiência que ontem ocorreu tensa, né, pelo que foi colocado. Obrigado, Rosiane Carvalho, também, que sempre traz essas pautas muito, muito importantes para o Brasil, e ela traz aqui para o nosso giro de notícias, para você ficar acompanhando o que está acontecendo, outros problemas que, como a Rose falou, ficam invisíveis para a sociedade e aí não toma conhecimento, mas aqui pela difusora
foi exposto para você. Obrigado, Rose. Eu que agradeço. É excelente a gente perceber também que os indígenas eles não aceitam mais ser enganados. Fingir que estão ouvindo eles colocar uma cadeirinha lá. São pessoas que estão altamente preparadas. A Mariazinha Baré é antropóloga. Vários advogados indígenas presentes, muito preparados sobre direitos indígenas, inclusive internacionais. Então, eles não querem mais fingimento. Eles querem um diálogo verdadeiro, não colocar ali como se fosse figurativo. E é por isso que a gente tem compor, né? e prestar atenção que os indígenas do estado do Amazonas estão ocupando esse espaço de protagonismo no enfrentamento num tribunal que é o Tribunal Superior do Estado brasileiro. Obrigado, Rosiane Carvalho. São 18h19. Vamos para o nosso intervalo. Aí na volta a gente volta com as informações